Olá, você está na 8ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é hipnoterapia? Hipnose? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Aqui, sempre comigo, garboso, elegante, cabra da peste, design, Roberto Leão, meu historiador de plantão favorito. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Começamos a 8ª temporada. Com tudo! Programas muitas polêmicos, mensagens, coisas legais. A gente faz pensar. Eu gosto de fazer pensar. Eu tô achando, tô feliz. Nós não somos as respostas, né? Nós somos as perguntas, né? Inclusive, teve até um comentário no Twitter falando assim, eu queria saber o que os apresentadores acham sobre determinado tema que foi debatido no programa nosso. Eu respondi o seguinte, cara, a gente não tá aqui pra achar nada, a gente tá aqui pra fazer as perguntas que vocês fariam. E nem julgar. E nem julgar. E nem julgar. Então fazemos as perguntas, claro, tiramos as nossas conclusões, ninguém é isentão porque não existe, né? Não sou nem shampoo de bebê, mas... Neutro. Não sou neutrão. Mas nosso interesse é fazer o que você pensa e tire suas conclusões. É isso aí. E respeitamos todas as opiniões e todas as conclusões tiradas. Muito bem, muito bem. Sobre isso. Roberto, você sabe o que é hipnose? Hipnoterapia. Se eu não me engano, nós falamos sobre esse tema na segunda temporada. Acho que foi inclusive online. Foi há 2 anos atrás, né? E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Então, como a hipnose, a hipnoterapia pode te ajudar, como é que ela funciona? Ela funciona. Ela mexe em quê? Qual a ligação que ela tem com a espiritualidade? Né? Como ela pode ajudar, por exemplo, nas ideações suicidas? Você sabe? Então, para falar sobre esse tema aqui com a gente na Reconnect, aqui iluminando a espiritualidade no seu domingão, ele que é hipnoterapeuta e fundador do Instituto Profundamente, especialista em ideação suicida. Com a gente hoje, William Caires, muito bem-vindo. Muito bem-vindo, William. Gratidão. Seja bem-vindo à Reconnect. Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui. Já assiste a Reconnect? Já sim. Gosta, bacana. Olha, muito legal. Ele quer que tu... Olha, todo mundo que vem aqui, William, ele quer que tu fale assim, vocês são maravilhosos. Não, dessa vez a pessoa sabe onde tá vindo, né? Você vai no programa, você tem que dar uma assistida, saber como é que funciona. Né? É qual a surpresa, vibe dos velho. apresentadores. É melhor não saber qual a vibe, não. Então não vinha, né? É melhor não. Eu falo pra produção. Na produção for convidar, fala assim, você assiste o programa? Não, os é ótimo, é esse. Busquem os desafiados. Venha, esse que é pra vir. É esse que é pra vir. Porque as perguntinhas do Roberto são conhecidas. Sou um né? santo. E são... como curioso. William, pra gente começar, eu queria que... Vamos começar do basicão. Certo. Né? Pra galera que tá assistindo a gente, pros nossos reconectados. Como surgiu a hipnose? Tá? E se você puder já completar as perguntas, existem vários tipos de hipnose e quais? Legal. Bom, a hipnose, ela surgiu lá atrás com o Mesmer. Inclusive, deu-se até, com o sobrenome dele, a técnica de mesmerismo. Como é que surgiu tudo isso? Ele fazia uma meditação profunda, uma conexão com a natureza. Então, era um processo ritualístico, onde as pessoas deitavam numa pedra, próximos de uma árvore, e tinha toda uma conexão com a natureza. E essa conexão se dava através de uma frequência mental do sonambulismo, conhecida hoje como sonambulismo ou sono sonambúlico, que é a hipnose. Hoje, com a informação que nós temos, a gente já sabe disso, mas lá na época não. E isso começou para poder trabalhar Ele também era médico, o Mesmer, ele era médico, e começou a tratar alguns traumas, alguns problemas da ordem da saúde mental. Legal. O que acontece? O grande ápice da hipnose aconteceu com um escocês chamado Isdale. Ele foi para a Índia na época da guerra e ele foi para a parte da emergência do hospital da Índia e muitas amputações, o pessoal sofrendo e não existia
Como é que se chama? Quando... Morfina. Mas a questão da... Enfim, não tinha morfina e aí precisava fazer esse processo cirúrgico e era muito dolorido. Era no seco mesmo. No né? seco. Na realidade, utilizava álcool. Então, o pessoal se embriagava, tomava muito álcool e ficava num estado que poderia fazer amputações. Anestesia. Não existia anestesia. Então, a anestesia era o álcool. E o que aconteceu? Isdale pensou, falou assim, poxa, eu tive uma matéria no meu curso de medicina com o Mesmer. E aí, investigando aquilo tudo, começaram a entender e começaram a aplicar uma hipnose. E uma hipnose tão profunda, mas tão profunda, quando eu falo profunda, num estado de total serenidade, tranquilidade, ao ponto de você ter uma hipnose anestésica. Então, ele começou a fazer cirurgias colocando as pessoas em estado hipnótico. Então, ali, inclusive, ele foi reconhecido e chegou a ser até mesmo o médico da família real indiana depois desse processo. Nossa. Então, começou lá. Inclusive, existe uma técnica chamada técnica de Isdale, que é um aprofundamento dentro do sonambulismo, dentro da hipnose, e essa técnica é permitido fazer anestesia e também deixar os músculos congelados. Então, quando você vê pessoas com os braços esticados por horas, eles estão em um transe que é chamado de transe de Isdale. Em relação à hipnose, existem graus de hipnose? A gente está falando muito sobre a questão de sono, essa relação hipnose com o sono. Certo. Mas a gente vê, sobretudo, demonstrações de hipnose, essas coisas Sim. mais de diversão ou de demonstrações de entretenimento. Isso, Pronto. Chama hipnose de entretenimento. Perfeito. Que as pessoas não necessariamente dormem. Qual é a relação da hipnose com o sono? Existem graus de hipnose? Como é que isso funciona? Existe uma frequência mental. Isso comprovado pela neurociência. Existem 5 frequências mentais. A gente trabalha na quarta. Essa quarta é a frequência teta. Essa frequência teta é a chamada frequência do sonambulismo. Por exemplo, se você passa um pouco do ponto, a pessoa dorme, que é o quinta frequência, que é desligar o disjuntor, que é o sono REM, que é aquele sono Sim. profundo. Tanto é que o sonho... Que é onde os indutores do sono levam, né? Eles propõem a levar para o sono REM, né? Os indutores do sono químico. Exato, né? Exato. E aí é o seguinte, você tem a terceira frequência, que é uma meditação profunda. Então, mindfulness, você consegue ter um relaxamento, mas você não chega no estado de sonambulismo. Isso, frequência mental, com sensores, tudo isso sendo medido. Então, aqui eu tenho um relaxamento profundo, aqui eu tenho o sonambulismo e o último estado que eu tenho, que é o sono profundo. Tanto é que o sono é uma comunicação do seu subconsciente para o seu consciente. Sim. Então, ou seja, tanto o sono com sonho está aqui no sonambulismo, quando você dorme e não sonha, é porque você desligou o disjuntor e está descansando. Mas ele tem esse grau, e respondendo a sua pergunta, quando a gente tem essa hipnose de palco, o mais importante é a pessoa querer e acreditar. Então, por exemplo, você vê que a pessoa está com o olho aberto, está consciente e mesmo assim ela entra no estado. Por quê? Porque ela quer muito. Se você perceber, existe uma preparação para as pessoas subirem naquele palco. Geralmente, o hipnotista, ele está ali no palco. Quem gostaria de passar pelo processo? Levantam-se 20 mãos. Traz as 20. Dali, ele faz algumas técnicas. Dedo de ferro, mãos coladas, e ele vai vendo ali. E ele vai pegar os 3 melhores, os que estão afim. Uhum. E aí ele consegue colocar essa pessoa em transe facilmente, e a hipnose não tem nada a ver com sono. Entende? Então, ou seja, a pessoa não dorme. Inclusive, é um dos mitos da hipnose. Depois a gente pode falar só sobre os mitos, mas esse é o primeiro. Sim. Vou dormir? Mas não. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Assim, a questão que eu quero tocar aqui é: até onde vai técnicas de hipnose consegue alcançar áreas do cérebro específicas com essa técnica, ou a simples sugestão? Quem sabe o poder da sugestão, né? Então, assim, se eu consigo fazer com que alguém fique sugestionado, eu consigo fazer com que ele acredite e sinta coisas que não necessariamente fisicamente ele está sentindo, mas mentalmente ele está e tem um reflexo físico. Né? Exato.
Boa pergunta, não foi você? Né? Maravilhosa, sensacional, sensacional. Pô, pode acabar o programa aqui, né? Pode. E ó, um quadro aqui, tudo bem, agora eu vou marcar Check. Check. O que acontece? Primeiro ponto, a pessoa tem que querer passar pelo processo e permitir. Não tem como fazer sem Não tem permissão. como. Não existe poder, não existe magia, nada disso. Existe uma técnica. E o primeiro passo é a pessoa estar aberta a essa técnica. Se você bloquear, nada acontece. Nada acontece. Se a gente pegar uma definição de hipnose que eu adoro, é o seguinte: sugestão que muda um comportamento. Isso é hipnose. Sugestão que muda um comportamento. Sabe quando você está assistindo um programa de TV, vem um comercial de chocolate, começa a cair chocolate derretendo, sua boca começa a salivar, você fala, tá aí, vou pegar um chocolatinho e põe na boca. Cara, você não estava pensando em chocolate, você não queria comer chocolate, mas aquela sugestão foi aceita para sua mente mais profunda e você falou, tá aí, gostei, aceito essa sugestão, vou pegar um chocolate, vai lá no armário e pega. Então, seja uma sugestão que muda um comportamento. Se eu te perguntar, você já foi hipnotizado alguma vez? Não. Você já assistiu algum filme e se emocionou? Já. Hipnose pura. Você sabe que ali é um ator. Você sabe que aquela roupa que ele está usando nem dele é um figurino. Se bobear, tem uma tela do fundo verde atrás. E você deixa se envolver, se emociona e escorre uma lágrima. Hipnose pura. A gente é hipnotizado todos os dias. Todo momento. A mente humana, ela não sabe o que é realidade e o que é imaginação, né? Exato. A sua mente não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Se eu falar assim, ó, pensa no elefante rosa. Pum, acabou de aparecer. E ele nem entra por essa porta. E nem existe elefante rosa. Ou é marrom, ou cinza, ou preto. Então, por isso que a hipnoterapia é sensacional. Porque se a gente falar de trauma, a gente faz um processo de regressão. Essa pessoa, ela vai para o exato momento daquele trauma. Dentro da minha clínica, eu estou num shopping e eu tive que falar com os 2 vizinhos de cada lado e com segurança. Porque imagina que eu tenho uma pessoa que passou por um estupro com 15 anos. No processo de regressão, ela vai voltar para aquela cena, no meio do mato, e escuro. Essa pessoa começa a gritar, socorro, socorro, me ajuda. O segurança está lá fora e fala, cara, esse hipnoterapeuta está fazendo alguma coisa errada. O vizinho fala, o que é isso? Porque a mente não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Ela está lá, vivenciando aquilo, sente o cheiro, tudo é real para ela. Porque realidade, no ponto de vista físico, o que é real, né? Exato. É o que tua mente traduz como real, né? Mas Exato. E o que você interpreta, né? E o que você interpreta. É. Em relação a esse exemplo que você deu, assim, você faz, por exemplo, uma regressão para vivenciar um trauma. Certo. Isso é a tua técnica de hipnose. Exato. Você consegue fazer com que a pessoa reviva aquele momento. Exato. Mas depois daquilo, porque assim, só reviver um trauma pode gerar um novo trauma. Com certeza. E outra, o importante é arrumar a gaveta. Né? Eu vou mexer nas tuas gavetas. Uhum. Cara, será que depois do processo você vai organizar? Você abriu minha gaveta e deixou aberto? Lascou. Mas já não é hipnose, né? Não, é hipnoterapia. Aí já é. Tem uma terapia, tem todo um processo Vamos pegar que é necessário. Mas existe alguém que regulamenta isso? Olha, o que acontece? Algum conselho? Porque para mim parece perigoso. Exato. Por isso que é importante você conhecer a pessoa e a instituição que essa pessoa foi formada. Mas existe um conselho, alguma coisa que regulamente? A hipnoterapia no Brasil, não. Mas conselhos de profissionais da saúde já regulamentam. Então, ou seja, já é regulamentado pela medicina, pela odontologia, inclusive na odontologia para a questão de anestesia, porque tem pessoas que são alérgicas, então faz um processo de hipnose Para arrancar o dente. Para arrancar um dente, fazer um canal. Então, psicologia, fisioterapia. Então, ou seja, é algo que já está comprovado cientificamente, tecnicamente, tanto é que esses conselhos já possuem essa autorização para poder desenvolver essa técnica. E aí, falando de técnica, existem várias técnicas. Pronto, é porque eu tinha perguntado, exato. Né? E o Roberto, para variar, ele me corta, ele me atropela. Mas, Roberto, eu consegui responder a questão da hipnose, porque é o seguinte, a pessoa precisa permitir, ela precisa estar aberta, então ninguém tem poder. Inclusive, tem um filme na Netflix que eu não sei se vocês assistiram, chama... Não vou fazer o mexam, mas tem um filme lá na Netflix
que o terapeuta... Não, o pessoal vai assistir. Hypnotic. Ou Hypnotic, em inglês. E o terapeuta tem o controle da mente da mulher lá, da outra personagem. Isso não acontece. Inclusive, no próprio filme, tem uma profissional, porque ela vai tentar reverter o que o outro encaixou, e aí tem a profissional explicando o processo, como funciona, tal. E então, a pessoa precisa permitir. Então, a hipnose é um estado natural da mente humana, como eu te falei. Se você já chorou assistindo um filme, lendo uma carta, escutando o Djavan. Pô, Djavan, para mim, é o maior hipnotista do mundo. Olha, eu conheço o Roberto há 20 anos, eu nunca vi uma lágrima. Eu já chorei escutando Jorge Vecilo. Olha aí, tá vendo? Um outro hipnotista. Muito bom, eu adoro Jorge Vecilo. Querido, um beijo. Lembrou de um fato que te fez ter raiva. Exatamente. Exato. Hipnose. Exato, é a conexão. O seu cérebro, para poupar energia, ele coloca tudo numa rota. É uma conexão neural. A mesma coisa acontece com seus traumas. Já sei como começa, sei como termina. Então, a sua mente, para poupar energia, cara, ela te coloca numa trilha que não é o que você quer. São os famosos gatilhos. Cara, alguém falou um negócio, o bicho trouxe, e você fala assim, caraca, bateu uma deprê, não vou mais, por uma palavra, por alguma coisa. Mas isso foi um dominó, efeito cadeia, sabe? Que você derruba o primeiro, vai derrubando um monte e vai fazendo isso. E isso acontece. Porque a sua mente foi programada, uma programação mental para que você pudesse sentir isso. Então, vamos falar de hipnoterapia, a parte já terapêutica. Imagina que você tem uma dor emocional. Ninguém vai me responder quais são os tipos de hipnose. Vamos lá, tem vários. Roberto é o William. Bebê. Assim, o que você está sentindo quando você fala isso? Você se sente rejeitado? Né, Como é que você está sentindo? Fala pra mim. Abre seu coraçãozinho para mim. Em 3, 2, 1. Durma. Se falar durma, não precisa nem me hipnotizar. Do jeito que eu tô aqui, falou durma, eu obedeço. Eu sou obediente. Não, eu tô acordando 4h30 da manhã para correr na beira-mar às 5, eu também tô nesse 10 horas eu durmo. Desligo o disjuntor. Quais são as... A gente viu que tem a hipnose de entretenimento. Exato. A minha assistência da vida, né? Exato. Aí tem a clínica. Tem a ericksoniana, tem uma outra. São várias... O que acontece? Existem pessoas profissionais que acabaram verticalizando o seu conhecimento e criando a sua técnica. A escola na qual eu sou formado, e até é importante falar, é a maior escola do planeta de hipnoterapia, com sede em Genebra, mais de 40 anos e mais de 37 países. Então, imagina o seguinte, culturas diferentes, processos diferentes, e é a única que tem um ISO 9000. Existe processo. Lembra das gavetas que a gente está falando? Vai organizar? Pô, cara, é perigoso. Então, ou seja, existe processo. Vem para cá, vai para lá. ISO 9000 regulamentando o processo terapêutico todinho. Não, mas se você for pensar assim, né, William e Roberto, fazendo já o link com o nosso papo com a espiritualidade, com mais parte espiritual, tudo que se mexe com gente é perigoso. Exato. O que o sacerdote fala... Né? Pode levar os seus fiéis a ter um certo comportamento perigoso. Exato, porque a interpretação é da pessoa. Da pessoa. Um cartomante que seja, um oraculista que seja, está mexendo com a vida das pessoas, né? Exato, então, tudo tem que ter uma responsabilidade. Então, um processo mediúnico exige responsabilidade. E outra, a mensagem foi uma, mas quem estava ouvindo eram 200 pessoas individuais que quis linkar com o que ela acreditava, viés de confirmação. Exato. Então, ou seja, a interpretação é individual, né? Nós somos indivíduos únicos nesse mundo astral. Então, ou seja, a comunicação foi uma, mas tem 200 antenas ali recebendo de uma forma. Tem que ter responsabilidade, né? Essa codificação é importante. Então, existem várias formas. Aqui eu utilizo a hipnose clínica, né? Dessa escola que chama Omni, que é a maior do planeta. E o mais legal disso tudo são esses processos, porque é muito perigoso, Roberto, como você mesmo falou. Imagine que vão mexer na tua gaveta, cara, e vão deixar organizada. Você vai fechar essa gaveta direitinho? Então, existe um processo, um modus operandi de trabalhar. E dentro desse modus operandi, a gente tem a regressão, que é a ferramenta que a gente utiliza. Então, vamos falar de hipnoterapia, dividindo essas duas palavras. A hipnose... Eu utilizo a hipnose apenas para o processo de regressão. Sim.
Entende? Então, hipnoterapia. Eu vou até o trauma. Através da hipnose. Isso, eu uso ela para ultrapassar o fator crítico. Quem é o fator crítico? Ele é o segurança do portal entre a sua mente consciente e a sua mente subconsciente. Ele é o que permite, cara, passa ou não passa. Você vai ou você não vai. Então, a gente usa a hipnose para driblar o fator crítico e eu poder acessar a sua mente mais profunda. Então, a mente subconsciente, se a gente nosso cérebro, 1,5 kg de massa gelatinosa, isso é a parte física, cérebro. A mente é a parte abstrata. E a mente divide-se em 3 partes: consciente, subconsciente e inconsciente. Se a gente for resumir as 3, a consciente pensa, a subconsciente sente e a inconsciente vive. E o que acontece? Geralmente, os nossos traumas acontecem na primeira infância. 3 meses de gestação a 7 anos de idade. Esse é o recorte onde inicia o seu trauma. Com 3 meses de gestação, você já tem conexão neural com a sua mãe. O que ela sente, você sente. O que ela ouve, você ouve. E o teu cérebro está registrando tudo isso. O seu subconsciente... Sabe aqueles armários de aço deslizante que você puxa, tem um monte de pastinha? Tá tudo lá. Tá tudo registrado. Não passa nada. A sua mente consciente vai filtrar e vai colocar algumas coisas aqui que é o que importa, que é uma memória flash. Eu vou ali, busco e volto. Qual é o seu CPF? Eu sei. Sabe amarrar o cadastro? Eu sei. O caminho de casa? Eu sei. Eu vou lá e busco. Mas, cara, a memória mais profunda, onde está registrado tudo, é na sua mente mais profunda. E registra tudo, William? Tudo. Nada passa em branco. Nada passa em branco. Só que o que acontece? Existem fatos e acontecimentos de forte impacto emocional. Fatos e acontecimentos de forte impacto emocional viram uma tatuagem no cérebro. Eu chamo de tatuagens no cérebro. Sabe aquele negócio que você nunca esquece? Cara, acontece um BO, fica lá. E bicho não sai. Não latente, sai. Né? Fica latente. Não, e tatu, cara. Tatu não sai, não some. Quando você quer apagar uma tatuagem, o que você faz? Rapaz, procura alguém para tirar, né? Eu Como não quis tira? apagar, não. Não gosto da Lasers. Laser. Se você fizer um procedimento com laser, vai ficar o decalque da imagem anterior. Sim. Então, se você tem lá uma carpa, vai ficar uma carpa lá. Então faz uma tatuagem em cima, né? Exato! É exatamente isso que a gente faz na hipnoterapia. Existem O Roberto já fez um. Ele tinha um gnomo. Ele tinha um gnomo, aí botou aqui um leão, ó. Olha aí. Exatamente isso que a gente faz. E o que é isso? Transformar gnomo em leões. Exatamente. Mas o que é cientificamente isso? Ressignificar. Você deu um novo significado. Você não gostava mais de gnomo, agora eu gosto de leão. Você deu um novo significado. E é exatamente isso que a gente faz na hipnoterapia. Acontecimentos de forte impacto emocional que geraram uma dor, tá lá orbitando a sua mente, uma tatuagem no seu cérebro. Você não tem como apagar aquele fato, mas você pode ter uma nova visão sobre ele. Exato. É igual a tatu. Não se apaga. Então, seja, se qualquer... coloca algo em cima, né? Isso, se qualquer... Se sobrepõe com alguma Exatamente. coisa. Se um hipnoterapeuta... Se enxerga de forma diferente também. Sente, porque a mente Sente subconsciente... de forma... William, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre regressão e sobre você atingir o mais profundo ali, né, da primeira infância, enfim. Certo. Já aconteceu de você fazer uma regressão e tão profundo que perpassou essa questão dessa vida, por exemplo? Sim, isso é normal. Você acredita em vidas passadas? Isso é normal. Olha, nós somos seres eternos. Estamos... Tá, mas peraí, agora vamos lá. As memórias estão na alma ou as memórias estão no cérebro? Você acessa, a gente falou até agora de cérebro. Isso. Então, está na alma ou está no cérebro, mas você responde já, porque a gente vai pro intervalo. Fica aí que ele vai responder.
Voltamos, você está na Reconnect, no seu domingão, aqui todo domingão, eu e Robertão, aqui falando sobre espiritualidade para além da religião. Se você perdeu qualquer outro programa, então o primeiro bloco deste programa sobre hipnose, hipnoterapia, você vai lá no nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil. Só colocar na busca no YouTube, Reconnect Brasil, você vai encontrar todos os vídeos na íntegra. São mais de 160 horas de programa para você lá. Quantos convidados, em média? Você tem uma ideia de quantos convidados? Em média, 147. Em média não, exato. 147, 145 hoje. 144, 145 hoje. Muita gente. A gente falou com um monte de gente, né? Muita gente. Aí são mais de 60 horas, porque tiveram muitos convidados que voltaram no programa para falar, para complementar o assunto, ou para falar de outro assunto. Jeová Mendes veio 5 vezes. Não, nosso sócio, Paulo de Airá, Paulo de Airá veio 3 vezes, então teve gente que veio muitas vezes, né? Então, hoje, falando sobre hipnose clínica, né? A ferramenta, a hipnose como ferramenta para a cura de traumas, medos, né? E para falar sobre isso, a gente está com o nosso amigo William, né? Que antes da gente ir para o intervalo, nós perguntamos, a regressão pode se regredir, né? Pode fazer a regressão para vidas passadas? Isso é uma verdade, isso é um mito. E aí eu complementei a pergunta do Roberto. Onde estão as memórias? Na alma ou no cérebro? Porque até agora nós falamos de forma bem de neurociência, tudo no cérebro. Uhum. Tá, onde é que entra a alma nisso aí? Vamos lá. O que acontece? A gente tem a nossa mente subconsciente, onde vai armazenando e registrando tudo aquilo. Nós somos seres de experiências, de experimentações. Existe processo de regressão que a gente chega até o útero da mãe. Isso é algo normal, corriqueiro. Não, mas tá aí, mas porque tem um cérebro aí. Isso. É uma experiência daquele Informação, serzinho encarnado. Exato, show de bola. Só que existem clientes que vão além. Egito, África, Brasil, numa senzala. E aí o seguinte, me pergunta, poxa, se está tudo no cérebro, como é que Regride. começou a partir daquele indivíduo e chegou até lá? Essa questão é uma questão do indivíduo. Por quê? Porque a gente segue a dor, a gente segue o trauma. Literalmente. É o prazer e o medo, né? O cérebro busca incessantemente pelo prazer e o medo. E dentro do processo da hipnoterapia, dentro da metodologia na qual eu uso, eu sigo a dor. A pessoa está lá na minha poltrona. Qual é a dor que você sente? Merecimento. Sinto que não sou merecedor e eu vim tratar merecimento. Tristeza, enfim, ela dá um nome para essa dor. É a primeira pergunta que eu faço. Porque ela já criou uma intimidade, né? Exato. Mas é importante, porque é o seguinte, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sim. Você vai tratar o que aqui? Eu não sei. Então, opa, volta, vê o que você quer tratar. Minha dor é liseiro. Tem tratamento? A sua e de muitos. Mas vamos lá, fé que melhora. E aí o que acontece? Definindo essa dor, eu coloco a pessoa em estado sonambúlico, dentro da metodologia, num processo de indução de hipnose. Ela entra naquela frequência que eu falei, na frequência teta, e lá eu pergunto literalmente. Primeiro eu elevo a dor, traga para mim o que te machuca, e vem a cena na imagem. Imagine que ela está com o olho fechado e tudo começa a acontecer dentro da mente da pessoa. Eu não tenho um cabo HDMI ligado e com uma tela ali para neurônios ali explodindo e seguindo aquela dor. E aí eu literalmente pergunto: mente subconsciente, me mostre a primeira vez que essa pessoa sentiu essa dor. Geralmente, uma pessoa adulta, 40 anos, ela vai lá para um acontecimento recente, que foi o que fez ela bater na minha porta, porque ela está com uma dor latente. Sim. Aconteceu algo agora, cara, preciso achar uma ajuda, vou procurar hipnoterapia. Então vem essa, tá novinha. Beleza, eu não acredito porque eu sei que eu tenho que pesquisar, eu tenho que garimpar. Eu sei que ela tá na primeira infância, tem que ser abaixo de 7 anos. E aí eu vou
questionando essa mente. Ok? Registro aquela data. Ó, tinha 23 anos, estava na minha casa e teve um assalto. Opa, registro ali, guardo, porque a gente vai ter que voltar. Mente subconsciente. Me mostre a primeira vez que essa pessoa sentiu essa dor. Volta para 16 anos. E assim sucessivamente. Quando ela passa do 7, falei, opa, tá por aqui. Tá por aqui. Mas existe clientes que vão para o Egito. Ou seja, passou do minha timeline. Mas tem um mito também que todo mundo é Cleópatra. Exato. Todo mundo é imperador. Foi um escravo. Fui escravo. Tomei uma chibatada, preciso ver o que é isso. Exatamente nesse ponto. A gente tem a neurociência falando ali até os 3 meses de gestação. Dali para frente, a gente não tem nada científico. Mas vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Algumas correntes da neurociência falam de epigenética. Certo. Né? Que nós herdamos não só os nossos olhos dos pais, os cabelos dos pais. Nós herdamos medos, traumas, culpas e talentos. Sim. Tendências de comportamento. Exato. Tanto é que muitas pessoas não são criadas por seus pais, falam assim, olha, anda igual o pai dele. Exato. E nunca viu o pai, ou seja, não é copia-cola. Aquilo aí está registrado. Sim, né? Exato. Então, partindo desse princípio, se a informação de nossos antepassados estão dentro de nós, seria possível essa regressão estar regredindo a memória de um antepassado meu e não meu? Sim. Só que imagine... Cheque. Estamos empatados. Alguém tem que desempatar isso aqui. E aí é o seguinte, ó, o que acontece? Isso pode acontecer, sim, geneticamente falando. Só que o que acontece? Quantas vidas passaram? Pô, de Cleópatra para cá? Um bocado, né? Não, e outra, imagine que pode ter tomado outros rumos. Mas é que o cara às vezes pode estar achando que é ele. Essa é a minha pergunta. Às vezes ele está achando que é ele, mas a vida passada, mas aquela dor veio de um antepassado dele, que está registrado nele. Exato. E ele está vendo uma cena que o bisavô dele viu. Exato. E o que acontece? Procede? Procede porque é a interpretação da pessoa, dele, da mente dele. Entende? Ah, será que isso aconteceu? Será que isso é real? Será que foi verdade? Em algum momento, algum programador programou aquilo ali. Percebe que os nossos criadores, as pessoas que nos criam, por isso de 3 meses de gestação a 7 anos de idade, são as pessoas que estão programando a nossa mente. Não tem o fator crítico. É uma questão de autoridade. Se você vê um médico na rua, jaleco e estetoscópio no pescoço, nossa, você está mal, daqui a pouco você fica mal, porque a autoridade, o poder de uma sugestão de uma autoridade é muito forte. Sim. Então, seu pai é o Superman, sua mãe é a Mulher Maravilha. Fala assim, meu filho, você é muito burro, você não aprende nada. Você vai acreditando naquilo. Aí você chega na escola, quem é a autoridade na escola? A professora. Aí você não tira nota boa, a professora fala, menino, você é muito burro. Aí você pensa assim, cara, minha mãe falou que eu sou burro. Meu pai falou que eu sou burro. A professora falou que eu sou burro. Eles têm razão. Eu sou burro. Mesmo. E aí, cara, começa dali pra frente. E lembra que eu falei pra vocês que era um dominó? Cara, o seu cérebro vai começar a conectar essas coisas. Então, toda vez que vier a palavra burro, tum, 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 efeito cascata. E outra, um vai fortalecendo o outro. Entende? Vai ficando mais forte. Você vai tendo essa crença que realmente eu sou burro mesmo. Às vezes você ter pego um caminho errado, virou à direita para virar à esquerda. Cara, eu sou burro mesmo. Ou seja, você vai afirmando aquilo. Então, essa questão de regressão é a interpretação da pessoa. Como você mesmo falou, cara, todo mundo foi escravo, todo mundo foi no Egito. Está vendo que existe um consciente coletivo aí? Poxa, por que ninguém, então, foi, sei lá, um alpinista? Então quer dizer que se for seu o trauma ou de um antepassado, o importante é aquilo de certa forma reflete na sua vida e você precisa curar. Exato. Curar não, tratar. Curar. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. É como ela dá o significado. Como ela interpreta. Lembra da conversa do líder religioso? Que ele dá uma comunicação, mas 200 pessoas vão interpretar diferente? Sim. É como ela se sente. Então, se ela estava no Egito, ou estava na barriga da mãe, ou estava com 7 anos lá brincando na rua, cara, esquece o cenário e vamos tratar a dor. Existe limite do que pode ser tratado com a hipnose? Curas físicas podem ser feitas? Olha só. Quase desempata agora.
Essa é boa. Foi boa, boa. Acho que não, desempatou não. Fica... Ô, William, me ajuda, cara. Estamos empatados. Mas se ele repetir outra dessa... Se ele repetir outra dessa... Se ele fizer uma que vale igual essa, meio ponto, aí faz um ponto. É porque o programa é muito curto. Se ele fosse um pouquinho mais longo, ele ia dar uma floreada e valia um ponto. Ia dar uma floreada. Imaginemos 1930. Eu fui na questão básica. Sensacional. Vamos falar sobre... Sensacional é fantástico. Sensacional. Sensacional. Mas é uma pergunta boa, porque é o seguinte... Existem as doenças psicossomáticas. Começam na psique e transferem para o soma, que é o corpo. Então, o que acontece? A pessoa, como interpreta aquilo, ela pode sim gerar um fato, um mal-estar físico. Sim. Então, aí sim, a gente tem a questão da questão do corpo, do soma, dessas doenças psicossomáticas. Então, vamos pegar, por exemplo, fibromialgia. Cara, fibromialgia é uma doença que está lá, existe, não tem uma resposta na medicina, não tem uma resposta na ciência, mas está lá, existe. Tem um exemplo que eu gosto muito. E muitas vezes é tratado, a sensação é no corpo, mas é tratado com remédio para a cabeça. Né? Exatamente isso, porque começa na psique. E o que acontece? Teve um caso, uma mulher com uma doença da fibromialgia procurou a hipnoterapia. Era uma mulher que era casada, o marido era um empresário, não um mega empresário, tinha um comércio. Então, ele tinha independência de tempo e independência financeira, não faltava nada em casa. E eles poderiam ter ali a possibilidade dessa questão de tempo. O que acontece? Qual que era a rotina desse casal? Eles acordavam, tomavam café da manhã juntos, ele saía para trabalhar, voltava na hora do almoço, almoçavam junto, e, de uma forma inexplicável, essa dor doía muito à tarde. O que ele fazia? Ele não voltava para trabalhar e ficava com a esposa. Então, ficavam os dois no sofá, assistindo um programa de TV, ela deitadinha no colo dele, ele fazendo um cafuné. Ela procurou a hipnoterapia, cara, a dor sumiu. Por isso que a gente não cura, a gente trata. A dor desapareceu. 6 meses depois... ela teve uma crise de depressão que a dor era maior do que a fibromialgia. O que aconteceu nesses 6 meses? O marido viu que ela não estava mais doente, falou assim para ela, meu amor, vou cuidar do nosso negócio, vou trabalhar à tarde. E o que ela falou? Lógico, paixão, vai, eu estou bem. E ele foi. Cara, 3, 6 meses, veio a depressão muito forte. Qual que era a dor dessa mulher? Vocês conseguem entender? A necessidade de estar junto com o Isso, marido. acolhimento, carinho, talvez uma falta de um pai. Não era nem mais marido, era pai. Entende? Ela tinha essa falta. E a mente dela provocou uma doença psicossomática para que ela pudesse encadeou no físico, né? Exato. E olha que o objetivo foi atingido. Entende? Você quer carinho, você quer acolhimento, você quer cafuné? Vou te dar. Toma, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. Porque o universo entrega. O universo entrega. Me diz uma coisa. Em relação a processo, por exemplo, já entrando aqui um pouco mais na espiritualidade. Certo. Os processos mediúnicos podem ser frutos de auto-hipnose? Olha, o que a gente pode entender? Tudo tem uma técnica. E para atingir essa técnica, consequentemente, houve um processo antes. Se a gente entende que a hipnose é um estado natural da mente humana e alguns homens já conseguiram manipular isso, por que não? Um culto religioso, né? Feche os seus olhos. Eu também falo, feche os seus olhos. Sinta essa energia, sinta essa música. Porque é exatamente como funciona algumas técnicas, por exemplo, de desenvolvimento mediúnico, né? Exato. Feche seus olhos, vá para tal lugar, se imagine não, ali. E sinta. Né? Sinta. Lembra que eu falei das 3 mentes? Consciente, subconsciente e inconsciente. Uma pensa, outra sente e a outra vive. Então ele fala diretamente com o sub, que é a mente do sentimento, então, pode ser. Emoções. Não estamos generalizando, mas podem haver processos mediúnicos
que são decorrentes de um processo, na verdade, de auto-hipnose. O que não invalida também. O que não invalida. E na realidade, eu não posso cravar nada porque eu não sou um médium. Eu sou um hipnoterapeuta e conheço uma técnica. Então, pode ser que existam outras técnicas que eu desconheço, mas eu sei que a nossa mente trabalha de uma certa forma, de um certo modus operandi e, consequentemente, essa técnica. Inclusive, até para falar para a nossa audiência que não existe mágica na hipnoterapia. Entende? Fala assim, poxa, esse cara tem um poder. Não. É uma técnica, é uma condução. Mas existe manipulação coletiva? Você pode usar, por exemplo, o que você sabe de hipnose para manipular uma série de pessoas numa palestra, ou usando isso a seu favor na coletividade? Então, isso pode ser usado, sim. Inclusive, os grandes oradores Utilizam técnicas. PNL, tudo isso, gente, é técnica. Você faz um curso, vai para São Paulo, faz um processo de imersão lá, você volta bom nisso. Agora eu vou fazer um para desempatar esse negócio, Roberto. Vamos ver se cola. Hipnose, a gente fala, é muito linkada a imagem da hipnose para o passado. Vamos resolver coisa do passado. Certo. Eu posso usar a hipnose para projetar meu futuro? Exato. Existe a hipnose da felicidade. Não, exato não. Tem que falar, porra, desempatou. Nossa, que sensacional. Sensacional, usando a palavra sensacional. Olha, muito fala, boa. Eu sei que não foi. Todo mundo sabe que não foi. Mas você fala, foi sensacional. Vocês estão plantando tatuagens no cérebro que vão gerar traumas. Não, mas foi muito bom. Foi muito boa a sua pergunta, porque é o seguinte, dentro do meu processo da hipnoterapia, a gente faz a sessão. Essa sessão, gente, demora em média 4 horas. Putz. 4 horas. É muito tempo. É muito tempo, porque a gente não sabe quantos BOs a gente vai ter que resolver. E nem pode dizer assim, chega, pra mim já deu meu horário, tchau, vou embora. Tem né? gente que pede pinico. Tô cansado, não aguento mais. Porque é muito forte, é muito pesado. Cara, são as pancadas. Então é muito choro. E outra, dentro do processo, como é que a gente ressignifica? Cara, utilizando o perdão. O perdão é a base. O perdão é a matéria-prima da nossa terapia. Então, imagine você perdoar um estuprador. Cara, como é que você faz isso? Entende? Mas está perdoando ele em você, né? Na realidade, você está fazendo isso por você. Por você, não é por ele. Ele está lá tocando a vida dele, ele nem sabe que você existe. Imagina, ele está lá fazendo a vida dele e você todo dia toma um gole desse veneno. Todo dia você lembra daquilo e toma um gole. Essa pessoa cruzou o seu caminho, deixou o veneno dela com você e todo dia você toma um golinho, se matando e sofrendo. William, a gente tem falado muito também sobre a questão da temporalidade. E eu não respondi. A história do futuro. Segura aí. Para desempatar? Mas tem a ver. Sobre a questão da temporalidade, que a gente conversa muito sobre isso. Tiver... O que é passado, o que é presente, o que é futuro, que isso é muito relativo. Sim. Então, a gente... muitas pessoas compreendem hoje, até dentro da física, da própria espiritualidade, que a gente vive num tempo onde passado, presente e futuro se misturam muito. E eu vejo a hipnose muito como algo que tem muito a ver com o tempo, com o passado. Retomar passado, o Bernardo estava falando sobre o futuro, você estava falando sobre projeção de futuro. Certo. Mas eu queria ampliar essa pergunta para saber, você consegue não projetar o seu futuro, mas ver o que você vai passar no futuro através da hipnose? Compreendendo que essa questão de tempo ela é muito relativa? Legal. Olha só, o que acontece? Lembra que a interpretação ela é individual. Foi boa. Foi só legal. Cara, cada mente é um universo, né? Não é um planeta, é um universo. Então, você tem uma interpretação, eu tenho outra. O que acontece? Quando a gente vai para o futuro, aí eu vou aproveitar para responder a sua pergunta. Dá para fazer para o futuro? Dá, inclusive faz parte do processo. Eu trato o trauma na primeira sessão, 4 horas. Tem a sessão de retorno. A sessão de retorno é igual caldo de cana. Passa uma vez, tira lá atrás, passa de novo, tira lá atrás, dá um nó, até para a gente zerar tudo. Cara, zerou. Aí eu faço uma sessão de empoderamento, que é essa aí para o futuro. E aí eu projeto essa pessoa 5, 10 anos à frente, a sua vida do futuro. Você vai lá e você vai falar com você do futuro. E vai perguntar o que está acontecendo. E automaticamente a pessoa consegue desenhar o futuro dela, respondendo a sua pergunta. Eu não desenho nada. Falou, ó, tá vendo aquela pessoa ali, de costas? A pessoa com o olho fechado, na imaginação dela, cara, é você daqui a 10 anos. Vai lá, vou deixar um tempinho para você, em silêncio, não precisa me falar nada. Vai lá e conversa com ela, pergunta como é que ela está, onde ela está trabalhando,
qual é o carro dela, qual carro não, qual a espaçonave que ela está dirigindo, entendeu? E ela vai desenhar o futuro dela. E aí a gente já começa a trabalhar o empoderamento dessa pessoa, porque eu já começo a trabalhar com a lei da atração, com o quadro da visualização. Sabe quando você faz um quadro e projeta, fica vendo aquilo ali, perseguindo, cara, isso aí que eu vou chegar, tal. Uma técnica do The Secret, né, do segredo, que é o quadro dos sonhos. Então, você faz isso de uma forma dentro da hipnose, no processo sonambúlico, indo com a sua mente mais profunda. Ou seja, eu coloco lá dentro da programação. Lembra onde programaram? Existem pessoas que eram tão apegadas ao seu trauma e vivenciavam aquilo como certo, dentro desse processo de repetir, né? De buscar sempre uma repetição daquilo que a traumatizou. Que estava tão apegada. Sim. Que depois que você faz a hipnose, tem essa, né? Essa não é a cura, mas esse tratamento. Ela foi completamente perdida, não sabe nem quem mais é na vida? Não, na realidade é o seguinte, o que a gente faz? Você não fez uma tatuagem por cima? O que você fez? Você ressignificou. Esse ressignificar quer dizer o quê? Que você dessensibilizou a imagem passada. Não tem mais tanta importância, porque a imagem de hoje é o leão. Você sabe o que tem por baixo. Você sabe. Então, ou seja, se sentar um hipnoterapeuta aqui e falar assim, eu vou apagar suas lembranças negativas. Não, ninguém apaga nada. Está lá, está registrado. É tatu. Tatu não se apaga. Uhum. A gente desenha por cima. E quando a gente desenha por cima, a gente ressignifica. E esse ressignificar é dessensibilizar. É algo que é corriqueiro. O que você jantou ontem? Ah, arroz e feijão. Hoje comi um açaí, comi. Aí eu fui estuprado também com 15 anos. Ou seja, perde aquele peso. Nossa, que horror, que exemplo horrível esse. Mas é o seguinte, o que é importante você entender? Não, é tirar o peso. É tirar o peso. Por quê? Porque você fez um trabalho de ressignificação e dessensibilização. Ou seja, não tem tanta importância. Aconteceu? Aconteceu. Mas já passou. Agora me diz uma coisa. Então, a questão não esquece... Vai ficar lá, o que a gente precisa tirar é aquele peso. E como ela se sente com relação àquilo. Mas você é especialista em ideação suicida, né? Certo. Muitas das pessoas que sofrem depressões profundas e que têm ideias suicidas, elas registram que não têm... Ajuda, Roberto. Que não tem um porquê exato, né? Não tem um porquê exato. É um vazio. Na verdade, eles sentem um vazio. Como ir buscar, como navegar no vazio? Vamos lá. A gente precisa entender o que é ideação suicida. Não existe esse negócio de vazio. A ideação suicida é um processo multifacetado. São várias camadas. Não é um caso isolado, vem muita coisa. E todos eles, o que a gente precisa entender é que a pessoa fica mais vulnerável. E como é que a pessoa fica mais vulnerável? Quando essas pancadas vêm todas de uma vez. Entende? Então, ou seja, a ideação suicida é um processo. Quando a gente entende isso, que é um processo, a gente consegue entender que fase que a pessoa está, quais são os caminhos e poder trabalhar esse processo multifatorial. Então, eu pego esse aqui, pego aquilo outro. Porque ele não é um caso isolado de uma única coisa. Entendi. Então, vamos dar um exemplo. Não é algo que isso acontece por impulso. Não. 3 características de um processo de ideação suicida. Primeiro, que ocorre em 80% para 90% dos casos de ideação suicida. Primeiro, uma patologia psiquiátrica. Certo? Então, ou seja, existe sim uma doença mental. Lembrando que depressão hoje já é uma patologia. Uhum. Então, ou seja, então a gente já coloca... Existe a patologia. Existe a patologia e está muito grande. Então, ou seja, muita gente entra aqui nessa... Segundo. Então, ou seja, segundo, fatos e acontecimentos repetitivos. Eu sou especialista em ideação suicida jovens que se mutilam. Imagina você ir para uma escola e receber um bullying todos os dias. Você está lá da 5ª série à 8ª. Todos os dias fazem bullying com você.
Então não tem tempo para fazer hipnose? A idade... Calma, vamos... Não, eu tô... Tem uma idade mínima para fazer hipnose? Não, nós estamos falando de ideação suicida aqui. Não, então, existe idade mínima para se fazer hipnose? Não existe idade mínima. Eu atendo jovens adolescentes com ideação suicida, que é o caminho que eu segui e o meu propósito. O terceiro, o caso pontual, a pancada no queixo. Então, imagina o seguinte, já sofro de depressão, tenho uma bipolaridade, já tenho uma patologia aqui classificada. 2, venho sofrendo bullying desde a 5ª série, já falei com o papai, já falei com a mamãe. Já resolveu. Já trocamos de escola. Então, o pai trocou de escola, mas chegou lá a mesma coisa. Então, ou seja, eu tenho a patologia, eu tenho ali o caso repetidor e eu tenho o soco no queixo. Qual que é o soco no queixo? Sei lá, vovó morreu, vovó que te criou. Que a gente protegia, que a gente compreendia. Separação dos pais. Chega em casa, meu pai foi embora. Uma criança. Então, ou seja, tá vendo que é multifacetado? Cara, ele tá ali, bicho, tratando a depressão, talvez com remédio, tratando ali os seus traumas diários, pancada com o bullying, e vem um fato isolado que dá um murro na cara e encaixa tudo isso. Acho importante a gente falar isso. Tem um monte de pai agora que tá falando, meu filho meio que se encaixa aí. Como identificar? Então... Agora, rapidinho, porque a gente já estourou. Mas é importante. Mas vamos lá, mas é importante. Exato. Já dando essas dicas, o pai já vai ficar antenado, porque eu tô falando, codificando a mensagem, porque ele vê isso em casa. Dentro da ideação suicida, existe um caminho, existe uma jornada. Sinais que você pode alertar. Exato, eu vou contar a jornada, que são 5 pontos. Agora a jornada tem que botar no... que a gente já estourou o tempo. Tem que ser muito rápido. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, o pensamento. Cara, quero me matar. Começa por aí. Segundo, planejamento. Vou aqui tomar um remédio, vou comprar uma corda, vou pesquisar na internet como se matar, pá. Então, pensamento, planejamento, ideação, ir para o fato, e depois, por último, depois que ele fez e não deu certo, aí ele vai para a última tentativa. Porque existe já outros detalhes. Essa tentativa, você já consegue identificar que está lá no finalmente. E se a gente não tiver um acompanhamento e uma inserção de um especialista, e um especialista multifatorial. Então, estou falando de psiquiatra, psicólogo, hipnoterapia, em conjunto, porque está ali... Multidisciplinar, né? Multidisciplinar, está ali no final. E vai voltar a se repetir se não tiver uma... Vai aparecer as redes do William aqui, procurem ele, conversem, é importante. Pais, se você se identificou com o que o William está falando, então procura aí o William, é importante, procura saber mais sobre isso, acompanha teu filho, porque isso é um caso de saúde pública, né? Exato, e tem um pronto-socorro para a saúde mental, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, o telefone 188. Então, o jovem, a pessoa que tiver com ideação suicida, liga para lá, 188, o telefone é 24 horas. Então, 3 horas da manhã, veio um pensamento suicida, cara, liga que vai ter sempre um voluntário do lado de lá para poder conversar com você. Então, é um pronto-socorro para a saúde mental. Perfeito. CVV, Nos reconectamos perfeitamente, William. Muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão. Foi perfeito. Obrigado a você que ficou com a gente aí no seu domingão. Deve ser aí o quê? Pertinho de 8 horas da noite, mais ou menos isso. Pouquinho. Então, bom domingo, excelente domingo para você. Muita paz e até a próxima semana com mais uma Reconexão.